Deus é maravilhoso e a glória dele está sobre nós, amém? Deus, ele é poderoso e a glória dele está aqui. Nós podemos sentir a glória do Senhor, nós podemos tocar no Senhor com o nosso louvor, com a nossa adoração. E nessa noite o Senhor, ele quer continuar, queridos, mexendo com as nossas estruturas. Nessa noite o Senhor, ele quer continuar mexendo no nosso coração. Ele quer continuar mexendo na nossa fé. Eu não sei você, mas eu preciso ativar mais uma vez a minha fé para um novo nível. Tem mais alguém aqui que precisa ativar a sua fé para um novo nível? Porque muitas vezes nós falamos que nós temos fé, mas no dia a dia é que nós vamos saber se nós temos fé, não é? É quando vem uma situação na nossa vida para nós resolver, é que nós sabemos se nós temos fé. E nesta noite o Senhor, ele quer ativar a nossa fé, o Senhor quer ativar o nosso coração. Esse louvor, ele é tão lindo que o Senhor nos dá autoridade, queridos, para ativar o sobrenatural. Quem aqui crê no poder de Deus? Em Mateus capítulo 10, o Senhor, ele disse para os discípulos assim, eis que eu vos dou poder para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Então o Senhor, ele nos dá poder, querido, para nós orarmos contra a enfermidade. O Senhor nos dá poder para nós orarmos contra alguma situação que tenha se levantado contra a nossa vida. Ele mesmo disse, eis que eu vos dou poder. Acontece que, não sei você, mas eu estou falando aqui de mim, né? Que a palavra do Senhor, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela vai cortar aqui, depois ela vai cortar lá. Não se preocupa quando você ouvir uma palavra no altar, entenda que está cortando primeiro na vida da pessoa que está ministrando. A palavra de Deus, ela tem essa função. E foi o Senhor que estabeleceu ela dessa forma. Então, queridos, nós precisamos, em algum tempo da nossa vida, ativar a nossa fé. Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, tocar no céu dos céus. Sabe? Entrar no primeiro céu, o segundo céu, o terceiro, chegar no quarto céu e declarar ao Senhor, Pai, sobre o teu nome, eu estou ativando o sobrenatural sobre a minha vida, porque eu quero ver a tua glória. Tem alguém aqui que tem promessa de Deus na sua vida? Eu tenho promessa do Senhor e eu creio que a promessa do Senhor vai se cumprir. Eu creio que a promessa do Senhor vai acontecer. E neste tempo, queridos, em que o Senhor, ele tem liberado tantas promessas sobre a minha vida, sobre a sua vida, esse é o momento de você ativar a sua fé. Sabia disso? Eu estava em uma reunião com pastores e um pastor, ele estava dizendo que o Senhor disse que ele iria pregar nas nações da terra. Então ele foi fazer um curso de inglês, porque o Senhor falou que ele iria pregar nas nações da terra. Então ele falou assim, eu vou me preparar. Houve um momento em que ele estava fazendo o curso, em que ele pensou, estou ficando doido, estou ficando louco. Porque no meio da nossa promessa, no caminho da conquista, é natural nós acharmos que endoidamos. Amém ou não amém? Porque você para naquela promessa, naquele sonho, naquele projeto de Deus para a tua vida. E aí, somente, queridos, pela fé, a fé que é ativada pelo Espírito de Deus, é que nós conseguimos atravessar a dúvida, é que nós conseguimos atravessar o medo, é que nós conseguimos saltar degraus. E nesta noite a palavra que o Senhor ele trouxe ao meu coração se chama fé e obediência. Fala assim, fé e obediência. Eu quero trazer aqui alguns exemplos da palavra que o Senhor ele me trouxe ao meu coração. Eu vou começar no livro de Números, no capítulo 13. Números, no capítulo 13, no versículo 1. Os irmãos vão colocar aqui para a gente ler, mas antes deles colocarem,
Quero dizer para você que o Senhor continua sendo Deus. E Ele continua fazendo milagres. Ele continua sendo Senhor. E Ele quer continuar se manifestando nas nossas vidas. Ele quer continuar se manifestando sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a promessa que Ele fez sobre a nossa vida. Amém? Números, no capítulo 13, diz assim, ó: o Senhor Deus disse a Moisés: manda alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem que seja o quê? Que seja o quê? Está escrito o que aí? Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Olha só, no versículo 4, nós não vamos ler, está o nome da lista que foi chamada. Quem aqui é um líder, já foi um líder, é um líder no seu trabalho, né? É um líder da tua casa, é um líder da tua família. Olha só, o Senhor Deus chamou o povo. O Senhor disse a Moisés, né? Chama os homens. E é interessante. Manda alguns homens para espionar a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo escolha um homem de cada um. Escolha os líderes. Eu tenho certeza que você é um líder em alguma tribo. Amém? Ou você é um líder na igreja, ou você é um líder na casa, ou você é um líder no trabalho, né? Ou você é um líder espiritual, que você tem buscado ao Senhor pela tua casa, pela tua família. Então você tem sido um líder. E é interessante que o Eterno, foi Ele que pediu: chama um líder. É interessante que Ele vai pedir alguém que Deus Ele entende. Chama o líder, porque o líder ele tem uma visão. Chama o líder, porque o líder vai entender o que eu estou falando. Chama o líder, porque ele tem fé. Porque o líder é aquele que motiva, o líder é aquele que empurra, o líder é aquele que traz. Amém ou não amém? Amém. O líder, né? O que é liderar? É influenciar pessoas. Isso é liderar. Você é o líder da tua casa, você vai influenciar a tua família. Você é o líder do trabalho, você vai influenciar as pessoas. Então, Deus ele queria aqueles que sabiam influenciar outras pessoas. E aí o Senhor ele disse assim, ó, no versículo 4, ele chama a lista no 16. São esses os nomes dos homens que Moisés mandou espionar a terra. Ele mandou o nome de Oséias, ele mudou, aliás, o nome de Oséias, filho de Num. 17. Quando Moisés nos mandou espionar a terra de Canaã, disse a estes homens o seguinte: vão pela região do sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra que é essa. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco. Moisés estava falando assim: me traz de lá todos os detalhes, né? Eu quero todas as informações. Tudo que você vê ali, você anota, porque não pode passar nada. Deus te fez uma promessa e você não pode deixar faltar um detalhe daquilo que o Senhor prometeu para você. Você precisa estar atento a tudo que o Senhor falou. E a Bíblia fala que eles foram lá. Versículo 25, né? O relatório dos missionários. Eles foram para uma missão. Depois de espionarem a terra 40 dias, eles voltaram a Cádiz, no deserto de Parã, onde estavam Moisés, Arão e todo o povo de Israel, e contaram a eles e a todo o povo que tinham visto, e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa, é rica. Como se pode ver essas frutas? Eles trouxeram frutas, eles trouxeram uma prova que a terra era boa. No 28, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região do sul da terra, os heteus e os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas, os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo. Observa que eles alinharam toda a terra, eles relataram todos os detalhes. No versículo 30, aí o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb o fez calar e disse: vamos atacar agora e conquistar
e conquistar a terra deles. Nós somos fortes, vamos conseguir isso. Porém, os outros não tinham ido com ele e disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é muito forte do que nós. Assim, no versículo 32, no versículo 32, olha o que diz aqui. Coloca para mim aí 32, por favor. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo daquela terra. Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu estava pensando, não é só aqui no Brasil que acontece fake news, né? Aqui no Brasil tem muita fake news, mas a gente viu lá. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Queridos, eu estou falando aqui de promessa. A promessa que o Senhor ele fez na minha e na sua vida. Deus ele fez uma promessa para mim e para você. E nós precisamos entender uma coisa bem clara nesta noite. Que se existe uma batalha contra a sua vida, se existe uma guerra espiritual contra você, é porque é muito importante o que Deus vai fazer. É muito grande o que Deus quer trazer. É muito grande o que Deus quer revelar, o que Deus quer manifestar. E haverá uma batalha, querido, espiritual, para que você não tome posse da promessa que o Senhor fez. Haverá uma guerra espiritual. Isso aconteceu lá no passado, naquela terra, naquele lugar. Houve, queridos, uma ação. Para quê? Para que não entrasse e conquistasse. Você acha que é fácil conquistar a promessa? Você acha que vai vir de mão beijada para as nossas mãos? Não, queridos, haverá guerra, haverá levante, haverá fake news, haverá palavras contrárias, haverá situações, mas nós precisamos entender quem foi que nos chamou, quem foi que nos escolheu, quem fez a promessa. O apóstolo, meu esposo, ele fala uma palavra assim, o momento mais escuro da noite é o momento que anuncia a chegada do sol. O momento mais difícil, querido, da sua história, o momento mais difícil do caminho da promessa que o Senhor fez para a tua vida, é o caminho mais escuro, é um caminho que você vai olhar para um lado, para o outro, e você não vai ver pessoas, e o que vai soar no teu ouvido é exatamente isso, é que a terra não era boa. Olha só que interessante, essa promessa talvez não é tudo isso, talvez não é tudo isso que eu sonhei. Eu não sei se você já teve um sonho de conquistar uma coisa, e de repente no meio do caminho do teu sonho, você pensa, talvez não é tudo isso que eu sonhei, talvez não é tudo isso que Deus tem para mim, e aí começam a vir as dúvidas, e começam a vir os questionamentos, porque o próprio inferno, Satanás, os demônios, eles vão lutar, meu querido, minha querida, para que eu e você sejamos um daqueles que desistam. Mas fala assim, nós não somos daqueles que desistem. Amém, eu creio nisso. Eu não sou aquele que desiste, você não é aquele que desiste, amém? E é interessante que o ministério de Jesus, quando Jesus ele estava sobre a terra, Jesus ele manifestou de casa em casa de pessoas, e toda pessoa que Jesus encontrava, Jesus dizia assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Consegue entender que toda vez que Jesus fazia um milagre, ele fazia aquela pessoa entender que aquilo aconteceu por causa dela, aquilo aconteceu porque ela acreditou, aquilo aconteceu porque ela buscou, porque ela insistiu. Eu quero falar uma coisa para você aqui nessa noite, que o Senhor a vez se manifestará. Ele vai se manifestar, mas para Ele se manifestar, nós vamos precisar, queridos, pela fé, atravessar o primeiro céu, o segundo, o terceiro, chegar no quarto e dizer, aqui eu tomo posse da minha vitória, aqui eu tomo posse da minha conquista, aqui eu saio com a vitória na minha mão. Eu não sei se você tem o hábito de falar assim, Deus tem uma promessa sobre a tua vida, você sabe que Deus tem uma promessa, e no meio do caminho da tua promessa, você diz assim,
assim, ó, se acontecer isso, quem aqui já teve um sonho? Por exemplo, você tem um sonho de comprar uma casa, um exemplo. E aí você vai lá, pesquisa a casa, você faz um orçamento, amém? Aí você começa no meio do caminho dizendo assim, ó, se eu conseguir comprar essa casa, quem já fez isso? Aí você deseja um carro, por exemplo, né? Estou falando de coisas físicas, depois nós vamos entender também o espiritual. Eu preciso comprar um carro para mim. Se eu conseguir comprar um carro, quem já teve uma conversa assim? Não é? Eu preciso fazer uma faculdade. Se eu conseguir fazer a faculdade, quando eu falo se eu comprar, se eu fazer, nós já estamos denunciando o que está dentro do nosso coração. Nós já estamos denunciando que não há fé. Porque nós estamos assim, nós não estamos dizendo assim, eu vou comprar para a glória do Senhor Jesus. Eu vou conquistar em nome de Jesus. Eu vou viver em nome de Jesus. Eu vou vencer em nome de Jesus. Tem alguém aqui que pode declarar comigo assim, ó, eu vou conquistar em nome de Jesus. Eu vou romper, declare isso. Eu vou romper em nome de Jesus. Declare, eu vou avançar em nome de Jesus. Profetiza, eu vou viver em nome de Jesus. Essa é a linguagem que o Senhor Ele quer colocar na minha boca, na sua boca. E Ele quer colocar dentro do nosso coração aqui nesta noite, amém? Ele quer colocar dentro de nós aqui. É uma nova linguagem. Nós precisamos ter uma linguagem como aqueles espias, né? Havia dois que diziam o seguinte, ó, vamos conquistar, nós somos fortes. Eles olhavam para eles e via que eles eram fortes. Eles olhavam para eles e via que eles tinham condições de avançar, que eles tinham condições de romper. Mas acontece, querido, que a nossa linguagem, ela precisa mudar. Enquanto eu continuar, se eu comprar, se eu fazer, se acontecer a promessa, se, ela não vai chegar na nossa mão. Mas quando nós atravessarmos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto céu e dizer, eu vou viver em nome de Jesus. Eu sou aquele para quem as portas se abrem em nome de Jesus. Quando eu começar a me comportar como um milagre que eu já estou vivendo, o Senhor abrirá o céu sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Eu tive uma experiência quando eu era solteira e eu já contei isso aqui. Eu entrei numa campanha e eu fiz uma carta para Deus. E nessa carta eu falei, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego que seja bênção para a minha vida, um emprego que vai pagar o salário no dia certo. Você sabia disso? Né? Porque antes de entrar nessa empresa, até onde eu trabalhei com a pastora Simone, antes de entrar naquela empresa, os lugares que eu trabalhava não pagavam o salário no dia. Atrasava, sabe? Era uma batalha. E era incrível que todo lugar, não era um, não, era todo lugar que eu entrava, acontecia isso. Tá entendendo? E aí, aquele dia eu comecei a fazer uma carta para Deus, mas eu coloquei a oração específica. Senhor, eu preciso uma porta de emprego que pague no dia certo. Olha que coisa forte. Você sabia que se você faz uma oração e você não desenha ela certinho, ela é como uma carta sem destino? E ela fica vagando e ela não tem um foco, ela não tem um propósito. Então é necessário desenhar, é necessário explicar, né? Se é algo que você busca em Deus, que tem dia, que tem hora, você profetiza o dia e a hora. Senhor, eu profetizo, é nesse dia, eu tomo posse, eu vou viver. Eu não sei se você consegue, mas nessa noite, a partir do momento em que nós cantamos, se ativa o sobrenatural. Deus está chamando essa igreja para se levantar e ser uma igreja de fé, e ser uma igreja que tem coragem, que profetiza, que avança, que conquista, que testemunha, que conta milagres. Amém? Então, queridos, voltando ali a minha carta, eu escrevi a carta, só que era uma campanha de 7 semanas. Eu fui a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. E como todo ser humano, na quinta semana a minha fé avançou.
quinta, eu confesso, eu já contei isso, eu rasguei a minha carta. E aquela carta, a gente tinha que passar no corredor de oração. Quem já passou no corredor de fogo aqui? Né? Já passei bastante, glória a Deus. E aí tinha que passar no corredor de fogo com aquela carta. Chegou na quinta semana, rasguei a carta. E eu fui para a igreja, e aí chegou um momento, eu era jovem, mas era meio maluca assim. E aí chegou um momento que um jovem, né, falou assim, todo mundo na fila, com a cartinha na mão, todo mundo levantava na hora do corredor de fogo, e todo mundo com a carta na mão, e eu estou lá na fila sem a carta, caminhando. Obrigada, querido. Aí um jovem falou assim, cadê a sua carta? Aí eu falei, ó, minha carta eu rasguei. Aí ele falou, você é doida? Eu falei assim, não, querido, sabe o que acontece? A gente sempre tem uma desculpa, né? Para nossa desistência. Sabe o que acontece? Eu falei para ele assim, ó, falta só 2 para acabar. E quando terminar, eu não posso acreditar que Deus não me ouviu. Então, antes de chegar lá e acabar e nada acontecer, eu já vou rasgar logo, desse jeito. Que é para não ficar frustrada. Olha a minha cabeça. E ali naquele dia, passei no corredor de fogo, sentei sem a carta na mão. O irmão ele falou assim, ó, aí chamou uma pessoa no altar para dar o testemunho aqui. E a pessoa foi e deu o testemunho. E quando eu estava sentada vendo aquela pessoa testemunhar, aqui no meu coração eu falei assim, meu Deus, como eu queria ser aquela pessoa. Como eu queria subir no altar e dar um testemunho. Aí ele falou assim, quarta-feira que vem, você vai testemunhar, você vai ser a próxima pessoa. Naquele dia eu falei, Senhor, eu quero ser essa pessoa que vai testemunhar. Eu saí daquele culto, queridos, eu fui no outro dia, comprei um jornal amarelinho, que antigamente tinha jornal amarelinho. E aí eu vi umas vagas de emprego, cheguei em casa, falei, mãe, eu vou procurar um emprego. Aí eu saí procurando, eu fui em vários lugares. Quando eu cheguei no lugar, o último lugar, a porta não abriu na primeira, não abriu na segunda, não abriu na terceira. Quando eu cheguei no último lugar, já era 1 e pouco, mais ou menos. Eu entrei, falei, vim aqui ver a vaga. O rapaz falou assim, senta aí, colocou uma folha, você vai fazer uma prova. Jesus, eu nunca fui muito boa nessas coisas, né? Que as minhas filhas não ouçam, que hoje elas foram viajar. Eu nunca fui boa nesse negócio de, né, matemática. Graças a Deus, tem um contador na minha vida que resolve isso. Olha só. Aí quando eu vi aquela prova, meu querido, era 1 e pouco da tarde, eu levantei, entreguei a prova e falei assim para o supervisor. A pastora Simone conhece Elivaldo, era o nosso supervisor. Ele estava lá para me atender. E eu falei assim, olha moço, eu não sabia falar o nome dele, que Elivaldo é um nome que só Jesus. Eu só aprendi depois de trabalhar com ele, né? Mas chamava ele de Lili. E aí, eu falei assim, ó, querido, desculpa, mas eu não vou fazer a prova. Aí ele falou assim, nossa, por que você não vai fazer a prova? Eu acho que ele se assustou, porque tanta gente ia ali, todo mundo fazia a prova, saía, né, animado. Ai, tomara, né, boa sorte. Não é assim? E eu não devolvi a prova, eu falei, não, querido, eu vou fazer não, obrigado, tá? Aí ele falou, por quê? Eu falei, não, eu tô cansada, ó, já é tarde, eu tô sem comer, eu já fui em vários lugares, não deu certo, faz o seguinte, deixa quieto, obrigado, um outro dia eu passo aí, a gente vê isso daí, tá bom? Deus abençoe, tô com dor de cabeça, tô com fome, tô cansada, tchau. Virei as costas, já pensou? E quando eu virei as costas, eu estava dentro do elevador, 13º andar, ele foi e segurou o elevador, eu levei um susto, virei para trás e ele falou assim, menina, faz o seguinte, vai lá nesse endereço e procura o Daniel. Aí eu peguei o papel, tá bom então, dobrei, né? Ele leva seus documentos, então tá bom. Cheguei na minha casa e falei, bem assim, eu estou mostrando aqui, queridos, como que é o nível da nossa fé. E nessa época eu estava assim, daquele jeito, sabe, sem a fé. E eu falei bem assim, nossa mãe, arrumei um emprego numa boca de porco. Ela falou, como assim, meu? Você é doida? Não, mãe, eu fiz a prova, o homem correu atrás de mim, me deu o endereço, falou para procurar o Daniel, então o negócio é bagunçado. Eu não vou não. Sabe o que ela falou para mim? Vai lá, menina, você não tem nada a perder. Você sabia que no caminho da promessa, do seu milagre, existem vozes e vozes? Como a terra de Canaã aqui,
Não é boa não. O povo começou tudo a chorar, deu uma confusão lá naquela terra, porque algumas pessoas não acreditavam, mas tinha dois ali que, não, vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos entrar, tinha fé. Eu quero que você entenda aqui, queridos, que é muito importante as pessoas que caminham conosco, é muito importante as pessoas que falam na nossa vida, no nosso coração, na nossa trajetória e na nossa caminhada, na nossa conquista. Sabia disso? Entrando aqui, cortando um parênteses, quando Maria ficou grávida de Jesus, se ela fosse contar logo para José, ou para a mãe dela, ou para o pai, a vida dela ia acabar naquela hora. Se Maria, mãe de Jesus, chegasse para uma pessoa errada, eles eram pessoas bênção, presta atenção, era a mãe, era o pai, era o noivo, eles eram bênção, mas existe no caminho da promessa pessoas certas que você precisa estar conectado, que vai liberar uma palavra no teu coração. E aí, queridos, Maria, ela fez isso no dia que ela soube que ela estava grávida, ela foi até Isabel, ela foi procurar alguém que entendia do sobrenatural. Quando você procura alguém que não entende do sobrenatural, ela vai jogar um banho de água fria em cima de você, vai dizer que não é nada disso, que você está ficando louco, está ficando louca. Ah, não perde seu tempo, ai, não insiste. São tantas as palavras que nós vamos ouvir quando nós nos conectamos com pessoas que não entendem o sobrenatural, quando nós nos conectamos com pessoas que não sabem a promessa real que o Senhor tem sobre a nossa vida. E naquele dia minha mãe falou assim: vai lá, menina, você não tem nada a perder, vai lá. E por causa da voz dela, porque eu já estava desistida, mas ela falou assim: vai lá. A minha fé tinha desistido, a minha força tinha desistido, mas ela disse: vai lá. E aí eu fui, diante do Espírito Santo. Tinha uma joalheria chique, top, que era onde eu trabalhava, que era uma rede, e do outro lado tinha um negocinho desse tamanho assim, ó, fritando coxinha. Quando eu vi, eu falei: meu Deus do céu, meu fim vai ser fritando bolinho. Pior que eu nem sei cozinhar. Quando eu cheguei perto, eu já joguei, não precisava de ninguém nem para destruir meu sonho, eu mesmo acabava com ele. Eu vi aquela lanchonete cheia de gordura, nada contra, queridos, porque tem gente que tem o dom e ama, né? Tem dom de culinária, Deus abençoe. Eu não sabia fritar uma coxinha. Depois que eu casei, foi uma batalha para aprender a cozinhar. Vocês não têm ideia, que o primeiro feijão que eu fiz, o apóstolo foi ligar para a mãe dele. Ele viu, quando ele abriu a panela, ele levou um susto. Ele falou: isso aqui é o quê? Eu falei: é o feijão. Diante de Deus, naquela época eu tinha telefone em casa. Ele teve a coragem, na minha frente, de ligar para a mãe dele. As mulheres sabem o que eu estou falando. Não tem coração de uma mulher santa que suporta. Ele ligou para a mãe dele na minha frente e falou: mãe, como é que a senhora faz o feijão? Ah, tá. Tempero baiano. Ah, tá. Cebola, alho, assim, né? E ela passando a receita. Quando ele desligou, já estava um dragão. Toda mulher tem o seu tempero. Eu não quero saber como a sua vida. Você já imagina a tribulação que foi aquela noite. Ele não comeu, eu joguei a comida fora. Você tem noção, é uma guerra. Então eu não tinha dom de cozinhar. Então quando eu cheguei lá, que eu vi aquela lanchonete desse tamanho, eu falei: meu Deus do céu, meu fim vai ser fritar bolinho, eu nem sei cozinhar, meu Deus, o que é isso? Entrei lá toda desanimada, eu falei: moço, quero falar com o Daniel. Ele falou: você não tem nenhum Daniel aqui não, moço. Eu falei: não, mas é aqui, ó, dá uma olhada. Não, não é aqui não, é aí do lado. Do lado? É. Quando a gente está no nível da fé lá embaixo, que o nível da fé está no primeiro céu ainda, porque nós vamos chegar no quarto, amém ou não amém? Quando o nível da fé está no primeiro céu ainda, nós ficamos desse jeito. E aí, quando ele falou assim, do lado, eu falei: nossa, do lado, já fui diferente, aí já mudou a voz. Aí cheguei lá: por favor, o Daniel, sabe assim, aquele Daniel, tipo, será que existe um Daniel aqui? Alguém, será que é verdade isso daqui? Na hora, falou: qual que é o seu nome? Ah, Leila. Ah, você é a menina que não fez a prova. É, isso aí. Entra aí, vai, tá bom. Diante do Espírito Santo, quando eu entrei, o que eu escutei
foi assim, ó. Leila, tá vendo essa mesa? Essa mesa aqui é sua e esse aqui é o seu ramal, número 11. Eu não esqueço disso. No meu coração, eu fiz assim, eu tenho uma mesa. Meu Deus do céu. Aí assim, e esse é o seu ramal número 11. Eu tenho um ramal. Meu Deus. Aí falou assim, vem aqui que eu vou te mostrar o armário. Aí eu vi igual aqueles do banco, tem a chave assim. Aí eu, nossa, meu Deus, eu tenho um armário. Coloca suas coisas aí. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou apresentar seus colegas de trabalho. Eu, meu Deus, eu tenho um colega de trabalho. Oi, tudo bem? Comecei, sabe, a cumprimentar todo mundo. Aí ele pegou e falou assim, na hora do almoço, você passa lá no caixa, que a caixa ela vai entregar para você o seu uniforme, o seu vale transporte e o seu vale refeição. Está entendendo que eu tinha falado, Deus, eu preciso de um emprego que pague no dia certo? E naquele dia eu já tinha uniforme, vale transporte, vale refeição, queridos. Fala se o céu não me ama e naquele dia estava me abençoando. Amém ou não amém? Muitas vezes o Senhor, Ele já preparou, Ele já estabeleceu, já existe. Mas acontece, querido, é a voz que a gente ouve. Presta atenção nisso. Se eu tivesse naquela noite, eu tinha todos os meus motivos. Eu tinha todos. Porque o negócio começou esquisito. Nem sempre o milagre, nem sempre a porta do milagre vai ser bonita. Nem sempre a proposta vai ser boa, meu querido. Nem sempre a oferta vai ser bonita. Mas se você ouvir a voz do Senhor, você vai prosperar. Glória a Deus. Está entendendo? Se eu naquele dia eu não abrisse meu coração para ouvir aquela voz, talvez, queridos, eu não ia viver nada do que eu vivi. Eu entrei ali, foi uma bênção, conheci a pastora Simone, trabalhei lá 4 anos e pouco, até o tempo que o Senhor determinou, porque chegou um momento que fechou, né, as casas das alianças e entrou na justiça. Houve um tempo, hoje elas estão abertas, mas naquele momento o Senhor, Ele abriu o céu, naquele momento o Senhor abriu a porta. E eu quero dizer para você que no dia que eu escrevi a carta, eu recebi um convite para viajar. E eu falei assim para as minhas amigas, eu já contei isso para o meu esposo, para as minhas filhas. Eu falei, eu não vou viajar com vocês, porque nesse dia eu vou estar trabalhando. No início que eu escrevi a minha carta, eu tinha tanta fé que eu ia estar trabalhando, que eu disse assim, eu não vou viajar com você, porque eu vou estar trabalhando. Aí ela falou, mas você já tem um emprego? Eu falei, tenho, só falta levar os documentos. Diante de Deus, eu não tinha nada. Eu tinha fé. No início do milagre, eu tinha fé. Só que aí vai passando o tempo, igual eu estou te falando, e vai vindo a dúvida, e nós somos seres humanos. Mas nesta noite eu quero declarar sobre a tua vida, que eu sei que a promessa está de pé, eu sei que vai acontecer, eu sei que vai se cumprir, mas eu quero declarar sobre a tua vida hoje. Nós vamos, queridos, fazer como o louvor, nós vamos ativar o sobrenatural hoje, nós vamos mudar a nossa linguagem hoje, e nós vamos tomar posse daquilo que o Senhor já nos prometeu, amém? Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero falar aqui de algumas pessoas, bem rapidinho, para a gente falar de milagres. Quem aqui conhece a história da viúva de Sarepta? Lá no livro de Reis. Essa é a história que marcou a minha vida. Estava lá em Porto Seguro e eu estava contando moedas. Estávamos em um congresso, né? Alguns irmãos aqui na igreja já viajou conosco, sabe como era. Nós íamos para um congresso para receber de Deus e nós ficávamos hospedados no hotel e todo dia a gente pagava o almoço, era uma coisa linda, era gostoso. E houve um dia que nós estávamos lá e um homem começou a ministrar no altar do Senhor. E ele começou a contar a passagem de Reis que fala da viúva de Sarepta. E essa passagem, queridos, ele fala de uma viúva que naquela época não era igual hoje. A mulher hoje, ela faz uma faculdade, ela trabalha, ela cuida, né, da casa, da família. Tem mulheres que ela cuida sozinha de uma família.
e não ter o mantimento, ou de abrir o teu armário e ver que está acabando, e você saber que você não tem o que fazer ali. O que eu vou fazer depois que isso acabar? Eu estou falando aqui do armário, mas existem outras situações da nossa vida, em outros níveis da nossa vida, em que nós falamos: Deus, e agora? O dinheiro acabou, e agora? O dinheiro não chegou, e agora? E aí, queridos, aquela moça, ela estava ali numa situação, a Bíblia fala que o profeta foi até a casa dela. É interessante que havia muitas viúvas naquela época. Quem concorda comigo? Ela não era a única viúva naquele lugar. Mas ele vai na casa de uma viúva, e ele chega lá, bate na porta e fala: moça, o que você tem aí? Eu estou com fome. A Bíblia fala isso. O que você tem aí? Aquela moça, ela falou assim: ó, eu tenho um pouco de azeite, eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer um bolo, eu vou comer e nós vamos morrer, eu e o meu filho. Aquela mulher, ela já não tinha mais esperanças. E a Bíblia fala que naquela hora o profeta, quem falou? O profeta falou para aquela mulher assim: ó, prepara para mim um bolo, faz para mim primeiro. Queridos, como é difícil nós acreditarmos em uma boca profética sobre a nossa vida no momento da nossa escassez. Eu não estou falando de você, estou falando de mim. Nós temos outras experiências da palavra. Como é difícil acreditar em uma palavra quando o profeta libera sobre a nossa vida, mas nós estamos no momento da dor, no momento do último, né? E a Bíblia fala que aquela moça, ela ouviu a voz daquele profeta. Eu estava ouvindo essa palavra. Eu nasci no berço evangélico, mas eu não prestava atenção nessa palavra da viúva de Sarepta. Eu tenho certeza que muitas vezes foram ministrados sobre a igreja. Eu nunca prestei atenção na história da viúva. Eu só consegui entender a história da viúva quando eu estava lá em Porto Seguro contando moeda, que eu estava igual aquela mulher. E o pastor estava pregando e ele disse assim: ó, você que entrou aqui e você que está contando moeda, essa palavra é para você. Até aí eu recebi. Aí ele falou assim: mas se hoje você tem só um Danone, e o profeta fala: me dá o Danone, e é seu e do seu filho, você vai dar o Danone para o profeta? Não mente não. Deus conhece o nosso coração. Eu na hora respondi lá onde eu estava, lá em Porto Seguro. Eu falei: não, eu não daria. Estava no nível 1 da fé. A Bíblia fala que aquela mulher, ela entregou. E por causa da entrega de uma voz que ela ouviu, queridos, a Bíblia fala que ela comeu 3 anos e 6 meses. A matemática, você pode chegar na sua casa, procurar o livro de Reis lá, a referência, faz as contas, porque houve uma palavra liberada sobre a vida daquela mulher, e ela começou a desfrutar. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui nessa noite, em nome de Jesus, que nós vamos sair, queridos, do nível da provisão, e nós vamos entrar no nível da multiplicação, em nome de Jesus. Nós vamos ter em abundância. Se você crê, declara sobre a tua vida, declara: eu creio, eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. Deus está nos chamando para sair do nível, querido, do primeiro céu, e entrar um pouco mais, e ativar o sobrenatural, e acreditar que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Nós temos uma palavra liberada sobre a tabernáculo aqui, foi liberado sobre a festa de Pentecostes. Eu não sei você, mas eu caminho por uma palavra. Se Deus falar, eu vou caminhar por aquilo que Deus falou. E quantas palavras o Senhor já liberou sobre a nossa vida. Nós recebemos uma palavra, eu faço igual aquele louvor da Gabriela Rocha. Sabe aquele louvor que fala assim, ó: eu não tenho nada além, nada além de ti, nada além da promessa, da tua promessa. Eu não tenho nada
o sobrenatural. Entende? E nós caminhamos por uma promessa. Mas eu quero declarar hoje que o Senhor, Ele liberou uma palavra que esse ano ainda, queridos, ainda esse ano, nós vamos ver o sobrenatural. Ainda esse ano, nós vamos contemplar milagres. Ainda esse ano, nós vamos viver o sobrenatural. E eu creio nisso, eu tomo posse daquilo que o Senhor falou sobre a nossa vida. E eu quero declarar isso sobre a tua vida em nome de Jesus. Que esse é o ano que nós vamos parar, queridos, de viver da provisão, porque a palavra já foi liberada e agora é hora de viver em nome de Jesus. Nós vamos viver a multiplicação, que significa que você vai ter para abençoar. Imagina aquela moça naquele lugar, uma viúva que tinha em abundância, que viveu 3 meses ali por aquela 3 anos e 6 meses por aquela palavra. É isso que o Senhor vai fazer sobre a nossa vida. Amém? Só que nós precisamos crer, nós precisamos ativar, nós precisamos sair daqui nesta noite com um novo coração, um coração com uma fé diferente. Amém? Fala assim comigo: fé e obediência. Diga mais uma vez: fé e obediência. Aleluias. Deus, Ele tem hoje o desejo de nos levar, queridos, a romper um pouco mais, mas depende muito da minha atitude e da sua atitude. Eu quero falar sobre o milagre de Naamã. Eu ainda estou falando de fé e obediência, amém? Nós sabemos bem da história de Naamã. O que Naamã tinha no corpo? Lepra. Agora eu quero fazer uma pergunta para você aqui nesta noite. Será que Naamã, ele era o único leproso naquele lugar? Será que em toda a Síria, porque nós estávamos falando da Síria, será que em toda a Síria, será que Naamã era o único leproso? Não. Agora eu quero falar uma coisa para você. A Bíblia fala sobre Naamã, é outra história de fé que você precisa guardar no teu coração. Que Naamã, ele estava no seu dia a dia, trabalhando. Aí a serva que trabalhava na casa dele abriu a boca e disse para a senhora: como eu queria que o meu senhor fosse até Israel e procurasse ali, um homem de Deus. Eu tenho certeza que ele seria curado. Agora você imagina Naamã andando dentro de casa, imagina ele passando pelo corredor e as duas estão conversando lá na cozinha e ela falando lá, secando a louça e falando assim: imagina, como eu queria que o meu Senhor fosse lá. Israel é o lugar do milagre. Alguma coisa pode acontecer na vida dele. E aí a Bíblia fala que naquela hora, aquela menina, aquele homem, na verdade, ele pega aquela palavra daquela menina. E a Bíblia fala que ele decide ir lá em Israel, porque ele ouviu, presta atenção, uma criança falando. Queridos, o Senhor, Ele fala muito forte ao meu coração aqui nesta noite, que nós precisamos romper, queridos, com a dúvida, abrir os nossos ouvidos. A fé vem pelo ouvir. A fé de Naamã foi ativada na hora que ele ouviu uma criança falando. Naquele momento a fé dele ativou e ele foi. Ele reúne os soldados. Ele fala: vamos lá para Israel. Ele chega lá no rei. Ele vai procurar o rei e fala: estou sabendo que aqui tem alguém que pode orar e eu vou ser curado. O rei falou: aqui? Não, você está no lugar errado. Porque o rei achou que Naamã ia lá para arrumar confusão. Está entendendo? A Bíblia fala que naquela hora, um profeta, o Eliseu, ele ouviu falar que Naamã estava lá, fazendo bagunça lá. O que ele está fazendo? Ele veio atrás de um milagre. E Eliseu era um profeta que tinha a unção
de cura, de liberdade, de poder, de unção sobre a vida dele. Olha que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. É você saber que o poder de Deus está sobre a tua vida. Que coisa maravilhosa é você ter certeza que o poder de Deus está em você. Nós precisamos ativar isso em nós, em nome de Jesus. Tomar posse, declarar: eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida, sim. Eu tenho autoridade, sim. O Senhor me chamou para isso, sim. Eu vou viver, sim. Amém? Naquele dia, a Bíblia fala que o Naamã, ele reúne todos os soldados e fala: vamos embora. Vamos lá no Eliseu lá, está nos chamando lá. Vamos ver o que ele quer. Presta atenção. Ele chegou na porta de Eliseu, bate palma, ele vai lá atrás de um milagre, vê uma pessoa: o que você quer? Eliseu já sabia. Não, eu vim aqui porque o homem vai orar por mim, eu vou ser curado. A Bíblia fala que ele entra lá dentro e fala: Elias, você vai orar? Não vou orar não. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Se fosse você, o que você ia fazer? Se você vai na casa do profeta para pedir uma oração, e aí o profeta fala assim: ó, manda ele dar meia volta e ir lá no rio, ali no Tietê, dá 7 mergulhos. Você vai falar o quê? Você vai soltar uma bomba dentro da casa do profeta. Você vai falar: esse homem está louco, ele está me tirando, ele é doido, está falando que é homem de Deus. Não! Acabar a casa do profeta. Não ia? A Bíblia fala que Naamã ficou bravo. É natural. Ele ficou bravo porque o profeta não veio orar, não. O profeta mandou o servo da casa: fala para ele lá mergulhar no rio que ele vai ser curado. Toma posse em nome de Jesus. A Bíblia fala que o coração de Naamã já ferveu. Né? Aí a equipe que estava com ele disse o quê? Você não já chegou até aqui? Você não está aqui? Que custa, meu querido? Meu Deus, aquela equipe parecia minha mãe. Que custa? Você não tem nada a perder. Vai lá. A Bíblia fala, queridos, que ele foi lá por causa daquela equipe. Fala assim: aquela equipe convenceu ele. Aí vai, mulher. Olha que tremendo. Você está entendendo? Que nós temos que entender quem é a pessoa que vai dar voz à nossa vida. Aonde nós vamos buscar conselhos? Aonde nós vamos pedir oração? Aonde nós vamos pedir ajuda? E a Bíblia fala que Naamã foi lá. E ele teve que deixar o orgulho, nós já sabemos disso. E ele foi ali para ser curado. E ele viveu um milagre sobrenatural. Tem até uma canção que ele fala, né? Quando o meu eu e o meu orgulho descer por mim e se misturar com as águas do rio, então subirei como só pra te adorar, meu Senhor. Vamos declarar bem forte. Senhor, declara bem alto. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Declare isso. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez? Feche os teus olhos aí. Eu não ia cantar essa canção não, mas eu quero cantar essa canção com você. Tem como colocar esse louvor pra gente? Não sei se dá pra pôr aí pra gente cantar ele bem bonito. Aleluia. Será que eu estou disposto
abrir mão, queridos, do meu orgulho, eu estou aqui diante da igreja dizendo isso. Eu estou disposta, se é para viver um milagre, se é para ter um milagre, se é para sair da cadeia, se é para sair das prisões, eu me rendo. Porque o poder de Deus é maior e mais forte. Eu me rendo porque a vontade de Deus é maior e mais forte para mim. Eu me rendo porque eu sou restaurados, nós queremos ser restaurados. Sabe, queridos, quando o Senhor ele falava comigo, eu estava tomando banho e eu falei assim, meu Deus, eu comecei a tomar um banho e falar assim, Senhor, sabe essa água que está caindo sobre a minha cabeça? Derrama o teu sangue sobre a minha vida e me lava, Senhor, da minha cabeça até a planta dos meus pés, porque eu preciso, Senhor, ser limpo. Eu comecei, queridos, ali, debaixo daquele céu, comecei a liberar palavras de perdão para pessoas, sabe, pessoas que você sabe que ficou triste, que ficou magoado. Eu falei, Senhor, agora no reino do Espírito, quebra todo mal, toda dor, toda tristeza, toda corrente. Meu Deus, eu quero amar como o Senhor ama. Eu comecei a clamar ao Senhor ali. E aí quando eu saí, eu peguei o óleo da unção que tinha lá na minha casa. Presta atenção, porque nós aprendemos, querido, que a nossa boca, ela tem um poder sobrenatural. E muitas vezes a conquista não chega, porque a gente fala de alguém, a gente murmura. Aí, é como eu falei para vocês, eu fiz a promessa, em vez de você falar, eu vou viver, aí você fica assim, ó, se acontecer, vai ser bom, se, e aí a Bíblia fala que se tem uma coisa que Deus, Ele não gosta, querido, a Bíblia fala isso, é de quem não tem fé. A Bíblia está dizendo assim, ó, sem fé é impossível agradar o nosso Deus. Se você entrou aqui, você não tinha fé. Hoje você precisa sair daqui mudado, restaurado. Você precisa sair daqui dizendo, eu tenho fé, eu creio em Deus, vai acontecer, vai viver, eu vou romper. É essa a palavra que nós vamos sair daqui nesta noite. Essa é a palavra que vai sair da nossa boca. Entende, queridos? É isso que o Senhor ele quer de nós. Nós precisamos atravessar agora, hoje, o nível de céu, de fé que nós andamos e começar a ser pessoas sobrenaturais, pessoas espirituais. Essa é a promessa e o chamado de Deus para a nossa vida. Eu estava falando com o Ministério de Louvor, eu estou disposta a romper com tudo, exatamente tudo que for preciso para tocar o céu, para tocar em Deus, para tocar no quarto céu. Quem aqui já ouviu falar de um livro chamado A Quarta Dimensão, do Paul Yong-Chul? Quem aqui já leu? Levanta a mão aí, porque poucas pessoas conhecem. Paul Yong-Chul é um coreano que Deus levou, que era um homem considerado quase um Abraão nessa terra. Você acredita nisso? Abraão foi um homem de fé. Paul Yong-Chul, na nossa geração, ele é como Abraão. Ele vai ficar no livro da nossa geração aqui, como homem de fé. Porque, queridos, ele um dia, ele alugou um lugar e ele chamou pessoas para vir. Eu não vou lembrar da história certinha, mas é mais ou menos isso, né? Quem leu vai... Presta atenção. Ele falou assim, ó, lá no meu escritório tem mesa, tem cadeira. O escritório dele não tinha nada, mas ele estava com uma pessoa conversando, dizendo assim, ó, lá no meu escritório tem isso, lá tem isso, lá tem isso. Eu quero declarar hoje sobre a sua vida que você vai sair daqui vivendo o sobrenatural. Você vai viver a promessa que o Senhor fez para a tua vida. Hoje nós vamos sair do nível do primeiro céu, e a partir de hoje essa igreja, nós somos a primeira geração aqui desta igreja que vai ativar o sobrenatural, amém? Conforme nós declaramos hoje, e uma pena que algumas pessoas elas não estão aqui, mas eu quero declarar que você que veio, você é a primeira geração que vai subir para o quarto céu e tocar o sobrenatural, em nome de Jesus. Nós somos a primeira geração. Fala assim, eu sou
Eu saí até o quarto, peguei o óleo, eu fiz assim, ó, vou fazer de novo aqui para você ver. Eu passei isso na minha boca, sabe? E eu comecei a falar assim no reino do Espírito, ó Pai, toda palavra que eu falei que não glorificou o teu nome, eu estou renunciando agora. Pai, sabe aquele dia que eu falei, se acontecer, eu nunca mais vou falar isso, tá bom? Eu renuncio da minha vida essa palavra agora. Eu tiro da minha boca toda palavra que não glorifica o teu nome, que não exalta o teu nome, que não exalta, queridos, o Yahvé, o Rafá, o Shaddai, o Elohim. Quando a minha boca fala se acontecer, se eu estou dizendo Deus não pode, Ele não é poderoso. Mas quando eu estou dizendo vai acontecer, eu estou dizendo Yahvé se manifestará em nome de Jesus. Eu não sei se você precisa talvez ungir os teus lábios, começar de novo, limpar a tua boca no nível de fé. Porque se você fala mal das pessoas, se você fala mal da igreja, se você fala mal do líder, se você fala mal do teu patrão, se você fala mal do teu esposo, não vai romper. Esse aqui é o detalhe básico da palavra de hoje, é básico, não vai romper. Mas existe hoje a possibilidade de mergulhar no rio, começar de novo, lavar a boca, passar o óleo, tomar banho de sangue. Amém ou amém? Existe a possibilidade de começar do zero, de quebrar o orgulho, de bater na porta de quem tiver que bater e dizer: eu vim aqui para te dar um abraço, eu vim aqui para falar com você, eu vim aqui orar com você, eu vim aqui te abençoar, eu estou aqui de novo. Esse é o tempo que o Senhor me quer levar eu e você a viver. A Bíblia fala, queridos, que Jesus, Ele estava em um lugar, e aí nós sabemos de Lázaro que morreu, e Jesus estava lá fazendo a obra. Chega Marta lá desesperada: Jesus, meu irmão morreu. Jesus chorando. A Bíblia fala que Jesus vai até lá, e a Bíblia fala que Jesus, Ele chorou. Por que Jesus chorou? Presta atenção. Por que Jesus chorou se Ele já sabia que Lázaro ia ressuscitar? Alguém aqui pode me dizer por que Jesus chorou? Alguém pode arriscar? Top. Exatamente isso que a Viviane falou. Jesus chorou. Eu acho que foi de desgosto, né? Ele olhou: meu Deus, olha que essa galera, meu Deus, eles estão vendo milagre, eu entro dentro da casa deles, e aí eu estou aqui, esse povo não tem fé. A Bíblia fala que Jesus falou para Maria, para Marta, Lázaro haverá de ressuscitar. Ela assim, ó, sim, eu sei, né? No julgamento, no tribunal, no fim do mundo, no fim da vida, toda desanimada. Aí Jesus vai lá, querido, a Bíblia fala que ele chora. Eu acho que dentro do coração ali começou a queimar. Mas que povo é esse? Mas que galera é essa? Que eu ando, que eles caminham comigo e eles não acreditam, eles não ouvem. Queridos, naquele dia, Marta, ela estava com a fé no nível do primeiro céu. Ela não estava no quarto céu, ela estava no primeiro ainda. E ela precisava chegar no quarto. Ela precisava chegar numa dimensão que só quem chega, presta atenção, toca no sobrenatural. E você vai chegar em nome de Jesus. Você vai tocar em nome de Jesus. Para a gente finalizar, eu quero ler com você aqui Lucas capítulo 4. Esse aqui é o último versículo para a gente alinhar nossa fé agora. Virar uma chave. Quem está pronto aí para virar a chave? Em nome de Jesus. Lucas 24, me ajuda aí, Júlio, coloca para mim, por favor. No versículo, Lucas 4. Lucas 4, versículo 24. Olha só. Continuou ele: digo a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra.
Asseguro a vocês que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Lá atrás houve um milagre. Lá na frente, Jesus Cristo estava ensinando a multidão. E ele estava falando para a multidão, para as pessoas ali. Ele estava dizendo o seguinte: olha só, lá em Sarepta tinha muitas viúvas, né? O céu estava cerrado. Olha isso, querido. Céu fechado. Só uma notícia. Ninguém conquista nada, ninguém prospera nada, ninguém ganha nada. O céu fechado. Aí ele fala assim, ó: contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta. E é interessante que Sarepta, ela não era o povo de Israel. Não era alguém da casa de Israel. Era de uma nação, vamos dizer assim, de um povo que era inimigo de Israel. Sabe o que acontece conosco? Nós estamos dentro de Israel, nós estamos na terra do Senhor que manda leite e mel, e muitas vezes nós não estamos acreditando no milagre. E aquela mulher, ela não era daquele povo, ela não pertencia ao povo de Israel, mas a Bíblia fala que uma pessoa foi encontrada, uma viúva, no meio de tantas viúvas, num lugar de escassez, de céu fechado, de má notícia registrado. A Bíblia fala que Elias vai a uma mulher. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus, querido. O Brasil pode entrar em crise, mas o Senhor vai alcançar você. A provisão vai te alcançar, a provisão vai te encontrar em uma nação, em uma terra onde muitas pessoas estão na mesma condição. Mas eu quero declarar sobre a tua vida que o milagre do Senhor vai te alcançar aonde você está. Aleluia. Em nome de Jesus. Vamos lá para o próximo versículo. Não, volta antes, por favor. Também, olha só, também havia muitos leprosos. Havia o quê? Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã. Olha o relatório de Jesus. Olha o relatório do mestre, do Messias. Não era o relatório da pastora Leila, nem era o relatório do apóstolo, era o relatório de Yeshua, do Yahvé, El Shaddai, o Jireh. Esse é o Senhor que fez o relatório e disse: naquela terra tinha muitas viúvas, somente uma foi procurada. Naquele lugar tinha muitos leprosos, mas um foi encontrado. Sabe o que é? Sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que abrem os seus ouvidos para receber a palavra do profeta. A viúva de Sarepta foi uma mulher que abriu o ouvido para ouvir a voz do profeta. Naamã foi um moço que abriu o ouvido para ouvir a voz de uma criança. Lá está o meu milagre. Onde estão aqueles que vão hoje se abrir para a voz do Senhor, nosso Deus? Aonde estão aqueles que hoje vão render o seu orgulho, o seu medo, a sua dúvida, e tocar no Senhor, pela fé? Porque chegará dias, queridos, chegará dias na nossa nação em que vai sobreviver o justo que vive pela fé. Chegará dias aqui no Brasil em que sobreviverá o justo que vive pela fé. Hoje o Senhor está preparando essa igreja, hoje Ele está preparando essa geração, esse povo, para nós caminharmos no nível de fé hoje, para nós rompermos o nível da nossa fé, para nós levantarmos, queridos e queridas, e buscar o sobrenatural hoje. Eu quero orar com você que entrou aqui nesta noite. Eu quero ser profeta sobre a tua vida aqui neste lugar, em nome de Jesus.
eu ouvi essa palavra, eu tomei posse. Mas o Senhor disse para Faraó: o menino que eu vou levantar, você vai criar dentro da tua casa, e você vai dar para ele do bom e do melhor. Porque, queridos, o que o céu determina, a terra não elimina. E quem comanda as nossas vidas não é a boca de homens, é a boca do Senhor. Quem